A vida não tem sentido algum, já que amou tanto a maldição, que ela lhe sobrevenha. Se pregar o evangelho que não for de Cristo, que seja maldito. Os textos que vamos estudar hoje são referentes à leitura de domingo. Estamos um dia atrasado aqui nos vídeos, só para você não se perder no seu cronograma, são esses textos aí da tela. E temos o estudo de 2 livros novos que vamos iniciar hoje, Gálatas e também Eclesiastes. Vamos começar pelo livro da sabedoria, Eclesiastes. O autor de Eclesiastes é o mesmo de Provérbios que acabamos de estudar, Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi. Eclesiastes assusta um pouco, dá uma assustada aqui, dá até uma entristecida na alma se você não entender o princípio, o conceito por trás desse livro. É como uma filosofia sobre a vida. A tradução aproximada de Eclesiastes é o pregador ou o pensador. Salomão está analisando a vida, ele analisou a vida e traz o que ele, pessoa Salomão, pensa sobre a vida, de que forma ele vê a vida. É um dos livros mais complexos da Bíblia, é um livro poético, um livro de sabedoria, então tem muita poesia neste livro, é de fato um livro filosófico, mas se não tiver o cuidado de observar o ensinamento por trás do que está lendo em Eclesiastes, é capaz de você concluir o livro dizendo, não quero mais viver, a vida não faz sentido nenhum, é sobre isso, a vida é um vapor. De fato é, isso é bem verdade. Mas presta atenção aqui para começar a ler, a estudar o livro de Eclesiastes. É preciso que você entenda que naquela ocasião não se tinha o entendimento da eternidade. Então fazia todo sentido para Salomão que a vida fosse realmente correr atrás do vento, fosse uma perda de tempo muito grande, afinal ia acabar em nada, ia acabar na terra, debaixo da terra. Salomão não sabia da eternidade. Nos 3 primeiros capítulos que estamos estudando hoje, ele faz um apanhado meio que geral. Ele diz que experimentou algumas coisas para ver onde de fato havia sentido, onde fazia razão. Era um homem sábio, reconhecidamente, ele falou no texto que ele era o mais sábio homem que viveu naquele contexto, e de acordo com a sua sabedoria, ele se colocou a observar a vida. Então ele foi tirando algumas conclusões, como por exemplo, nada vai mudar, não há nada de novo debaixo do sol. Entra geração, sai geração e a terra é a mesma. Ele fala sobre os mares, que as águas vêm e voltam e ele sempre é o mesmo mar. Lógico, as águas são agitadas, mas ele diz sobre o desaguar no mar e vai e volta e o mar continua ali no mesmo lugar. Fala sobre a terra, o planeta ser o mesmo. Nada é novo e nada muda. Ele fala sobre o desgaste do homem de trabalhar e é como se corresse atrás do vento. Ele fala inclusive sobre trabalhar e deixar todo o seu trabalho para alguém que ele não sabe o que vai fazer com esse dinheiro, sobre herança mesmo. E ele diz que não é justo trabalhar para no fim outro desfrutar. E Salomão não estava errado, porque o filho dele, vimos a história, fez exatamente isso. Pegou toda a herança e destruiu. Então ele começa a não ver sentido na vida. É sobre correr atrás de coisas que não vão me levar a nada, no fim vai dar em nada. Ele falou inclusive da sabedoria. E ele se dedicou a estudar, a usar a sabedoria para entender a vida e viu que até nisso havia cansaço. E quanto mais sábio, mais tristeza tem. O que Salomão está dizendo é que quando você vai tomando conhecimento das coisas, conforme você vai avançando na sabedoria, você vai vendo que de fato as coisas não fazem sentido, porque o sentido está em Deus, não na vida. A vida de fato é um vapor, é passageira, é sobre correr atrás do vento, é sobre acumular riquezas, correr para ganhar, para conquistar e no fim você morre e tudo fica aqui. Porém, não encerra-se aqui. Há uma vida eterna, que Salomão não tinha conhecimento disso, mas você e eu temos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. Então sim, aqui nesta terra
nada faz sentido. Você vai sentir esse vazio porque ele diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. No texto de que estamos lendo hoje, Salomão disse isso. Deus colocou a eternidade dentro do homem e fez isso como um limite, como uma forma de o homem entender que ele depende de Deus para tudo, que sempre haverá como se um vazio dentro do homem, mostrando, apontando que ele sem Deus não é nada, ele precisa desesperadamente de Deus. Ele fala também sobre o trabalhar, que é como se fosse em vão. Mas a gente vai ver o apóstolo Paulo falando, o texto está aí aparecendo para você na tela, o oposto disso, porque aí Paulo já sabe, já conhece a finalidade, já sabe que há vida eterna, então ele fala que, ao contrário disso, irmãos, trabalhem com força, com vontade, porque há de haver a recompensa e é na eternidade. No texto de hoje, Salomão ainda fala sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, de colher, de prantear, de sorrir, de chorar. O famoso texto sobre o tempo, que nós vamos continuar estudando amanhã. Mas para encerrar a parte de hoje, do texto de hoje, que é referente a domingo, Salomão mostrou que ele fez alguns testes. Entre eles, ele experimentou de tudo um pouco. Vamos ver se há alegria na diversão. Vou me dedicar à diversão. Então ele gastou muito dinheiro, ele falou sobre beber muito vinho, mulheres, adquiriu riqueza, adquiriu fartura, muitas coisas terrenas, materiais. Ele vai relacionando coisas que ele fez, experimentos que ele fez, para ver onde acharia a alegria. Será que a alegria está nas festas, está na diversão, em curtir a vida? Onde que está a alegria? Então ele vai concluindo que não está em lugar nenhum, que nada faz sentido na vida, a vida é passageira, você corre atrás do sol, nada vai mudar, não vai te levar a lugar nenhum, você vai adquirir, acumular riquezas, vai ficar para ninguém e o fim da vida é esse. Mas não esqueça, há esperança, há vida eterna. Jesus nos garantiu isso. Vamos então agora para o livro de Salmos. Nestes Salmos, Davi está fazendo a famosa oração imprecatória. E no texto de hoje ele fez simplesmente uma lista de tudo que ele gostaria que Deus fizesse contra as pessoas que se voltam contra Deus, contra os inimigos dele próprio, Davi. É sobre as pessoas que vivem na injustiça, que são ímpios. Davi está nesta oração imprecatória pedindo que Deus execute a sua justiça. Ele não ia fazer justiça própria, mas estava clamando a Deus que fizesse isso. E entre tantas coisas da lista, Davi desejou e pediu que, já que o homem escolheu a maldição, viver uma vida de maldição, de impiedade, então que a maldição lhe sobrevenha, que ele se afaste das bênçãos de Deus, que lhe venha a maldição. Essa é uma oração imprecatória que nós já aprendemos aqui, que não faz parte da nossa oração hoje, nos dias que vivemos, porque Jesus Cristo nos ensinou a amar e orar pelos que nos perseguem, pelos nossos inimigos. Devemos ter compaixão, misericórdia, clamar e orar pelo favor de Deus para essas vidas, pela misericórdia de Deus por toda e qualquer vida, porque sabemos que somos pecadores também e fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Todo e qualquer ser humano deve ter a nossa compaixão, a nossa misericórdia, e a nossa oração deve ser sempre em favor do homem, para que a misericórdia do Senhor o alcance, que a graça de Deus seja derramada sobre toda e qualquer criatura. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Esta carta do apóstolo Paulo acabou sendo lida em todas as igrejas ali daquela região, e Paulo começa mais uma vez reafirmando o seu apostolado. Veja que isso era recorrente na vida de Paulo. Muitas e muitas vezes o apostolado dele foi questionado. E ele já começa a carta aos Gálatas falando do seu apostolado, dizendo que ele foi chamado por Jesus Cristo. Nada mais, nada menos que o próprio Cristo. E nós lemos isso no livro de Atos, no capítulo 9. Ali está o relato do chamado de Jesus para Paulo. E aí ele começa falando sobre isso, que não foram homens que o chamaram, mas o próprio Cristo. Paulo está indignado. Ele está de queixo caído, dizendo que não é possível que aquela igreja já tenha se perdido, se desviado do evangelho verdadeiro.
ele está realmente desacreditado e fala isso na carta. Não é possível que vocês tão rapidamente já tenham se perdido, já tenham esquecido tudo que foi ensinado para vocês. Porque aquele povo, assim como outros, estavam recebendo um outro tipo de evangelho, aprendendo um outro tipo de evangelho e recebendo, se alimentando disso e esquecendo do evangelho de Cristo. E aonde Paulo diz ainda que venha um anjo do céu e pregue para vocês um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, que ele seja anátema, ou seja, maldito. Não dê ouvidos a um evangelho que não seja o evangelho de Cristo. E reafirmando o seu chamado, Paulo mostra para aquela igreja que ele tinha tanta convicção no seu chamado que quando ele foi chamado por Cristo, ele não esperou nenhum momento, ele logo foi para campo, ele logo se tornou um apóstolo e disse aqui que não foi sequer consultar aos primeiros apóstolos, a saber, Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos. E ele cita Pedro, que ele chama de Cefas, um dos nomes de Pedro. Ele diz que muito tempo depois ele foi ter com Pedro. Paulo foi ter com Pedro depois de 3 anos de ele estar na caminhada pregando o evangelho. Então ele foi se encontrar com Pedro e disse que não viu nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Antes ele fala que todos conheciam a história dele. Vocês sabem da minha história, o quanto eu fui perseguidor da igreja. Paulo traz aquele relato que ele falou em Atos dos Apóstolos muitas vezes, sobre ele ter sido perseguidor da igreja e o quanto ele era conhecedor da lei, que ele até se colocava acima em conhecimento de pessoas idosas, mais velhas do que ele, mas ele conhecia, tinha mais conhecimento do que elas, porque ele era um zeloso da lei, um grande estudioso da lei. E após ter estado com Pedro, ele diz que seguiu o caminho, seguiu pregando o evangelho por outras regiões e que em nada ele estava mentindo, que ele tinha tudo registrado, ele tinha testemunhas sobre quem foi ele antes e quem era ele agora. Paulo fala do testemunho que ouviam falar sobre ele, que nos lugares onde ele estava indo, antes chegou a informação sobre ele, que sabiam que ouviam falar sobre um homem que foi perseguidor da igreja e agora pregava o evangelho de Cristo. E por isso todos glorificavam a Deus pela sua vida. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas tem muito para nos ensinar, então fique por aqui, são apenas 6 capítulos, vai passar rapidinho, você nem vai perceber, mas vai acrescentar muito à sua vida. Então, te espero aqui no próximo vídeo, que nós vamos estudar os textos referente ao estudo de segunda-feira para colocar os nossos vídeos em dias, ok? Te espero aqui, se Deus disser que sim.